A paz a todos, sejam bem-vindos a mais um curso nosso. Eu sou o pastor Rogério, pastor da primeira igreja de criança aqui na cidade de Campinas. É um prazer ter vocês conosco. Sejam bem-vindos ao nosso curso de Homilética Kids. Nós vamos aprender a preparar sermões para crianças. Essa é a nossa primeira videoaula, o curso são 4 videoaulas. Espero que você goste, qualquer dúvida estamos à disposição. É a nossa aula de hoje, nós vamos aprender o que é a Homilética Kids, vamos aprender os diferentes tipos de sermão para criança, vamos falar um pouquinho de objetivo do sermão para a criança e como preparar um sermão para a criança, os requisitos para quem quer preparar um sermão para a criança. Pregar para a criança é muito bom, é muito gostoso. Às vezes as pessoas têm alguma dificuldade, mas vocês vão ver neste curso que é muito simples e é algo que Deus vai abençoar e te usar muito. A primeira coisa que nós precisamos saber, o que é a Homilética Kids? É nada mais, nada menos do que a arte de preparar sermões para criança. Então o curso de Homilética Kids, nós vamos estudar a homilética, que é a arte de preparar sermão, e o Kids para a criança. Então é a arte de preparar sermões para a criança. Os tipos de sermão para a criança. Pastor, quais são os tipos de sermão que é usado para as crianças? O primeiro tipo é a contação de história. É usar uma história bíblica, uma história evangelística e ministrar aquela história. Não só contar, mas quando vamos pregar para as crianças é fazer a aplicação. Isso é a verdade bíblica contida naquela história. Então, quem vai evangelizar a criança, na contação de história, você vai usar as técnicas de contação de história e no final fazer a aplicação da verdade bíblica para a vida da criança. Então, o primeiro tipo de sermão muito usado é a contação de história. Então, contar uma história bíblica ou não, uma história de fundo moral e trazer uma verdade de Deus para o coração da criança. O segundo tipo de sermão é o sermão objetivo. Pastor, o que é isso? Nunca ouvi falar sermão objetivo. É simples, é usar um objeto do cotidiano da criança, da vivência da criança, para trazer uma verdade bíblica. Jesus usava sermões objetivos. Certa vez perguntaram para Jesus, Jesus, é lícito pagar impostos? Jesus disse, faz um favor, me dá uma moeda. Aí é o objeto do cotidiano das pessoas da época. Ele falou, olha na moeda, de quem é a imagem? E disseram, de César. E ele disse, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus usa uma moeda, um objeto do cotidiano para ensinar a verdade bíblica, que aos homens nós damos o que é dos homens, e aquilo que pertence a Deus é devolvido a Deus. Então esse é o sermão objetivo. Mais para frente nós vamos mostrar detalhadamente o que é um sermão objetivo, e vai te ajudar bastante. Mas agora é bom sabermos que existe o sermão objetivo. E por fim nós temos o sermão chamado sermão expositivo. Pastor, o que é um sermão expositivo? Você vai pegar um texto bíblico e explicar esse texto para a criança. Falar um pouco do contexto histórico, como aconteceu, por que aconteceu, trazer costumes da época, se houver no texto, e trazer a verdade bíblica contida. Então o texto expositivo, o sermão expositivo, você explica o sermão e aplica à vida da criança aquela verdade contida no sermão expositivo. Então esses são os 3 tipos de sermões que nós temos. Contação de história, lição objetiva, sermão expositivo. Nós vamos ver os objetivos do sermão. Pastor, quando eu for ministrar para a criança, quando eu vou pregar para a criança, quais são os objetivos que eu preciso alcançar? Primeiro objetivo, buscamos o crescimento espiritual da criança. Então o sermão para a criança não é só para distrair, para tomar tempo, para deixar a criança quieta, não. Nós queremos o crescimento espiritual da criança. Assim como a criança cresce fisicamente, o corpo vai desenvolvendo, a fé também precisa desenvolver. Através da ministração da palavra pelo sermão, nós temos o crescimento espiritual da criança. Segundo objetivo, o conhecimento real de Deus. Não basta conhecer uma história, não basta ter uma ilustração, mas a criança precisa conhecer Deus, saber quem é Deus, conhecer Deus de verdade.
Nós precisamos trazer Cristo ao coração dos pequenos pelo sermão. Então a criança, através do sermão, ela conhece mais de Deus. Terceiro, a prática da palavra. É muito triste vermos por aí muitos adultos ouvindo a palavra e não praticando as verdades da palavra, não é verdade? Com a criança também é da mesma maneira. O sermão vai lhe ensinar a palavra e ao mesmo tempo incentivar a criança à prática da palavra de Deus. Ela deve praticar aquilo que lhe foi ensinado, aquilo que lhe foi pregado. Outra coisa, o sermão tem por objetivo a salvação da criança. Filho de crente não é crentinho. A criança, ela tem uma alma que precisa ser alcançada. O evangelista, o pregador de criança, ele busca de todas as formas, como Paulo diz, levar a criança à salvação, a reconhecer que ela é uma pecadora e ela precisa de Cristo para poder ser salva. Outra coisa, a pregação tem como objetivo, a pregação infantil, despertar o desejo de compartilhar